Uma vez finalizada a coleta online, é possível importar os dados diretamente do servidor para o ambiente de análise. Então basta que eu escolha a opção Importar dados, Internet, e automaticamente virá preenchidos os mesmos dados utilizados para a coleta. Então eu verifico ali o nome da pesquisa, o identificador e a senha. Uma vez que esteja tudo ok, eu avanço e peço para ele substituir os dados locais, uma vez que eles estão com 0 respostas, pelos dados que estão no servidor. Como nós fizemos apenas um teste pelo mobile, eu tenho uma resposta. Ao acessar o ambiente de planilha, eu consigo verificar o teor, o conteúdo de todas as respostas para cada uma das perguntas, além de ter os identificadores que me permitirão a rastreabilidade. Como nós vamos trabalhar com relatórios, eu vou gerar alguns dados aleatórios de modo que fique melhor apresentado no ambiente e que eu possa configurar esses gráficos e tabelas mais adequadamente. Então, lá no ambiente inicial, eu vou escolher a opção de tabulação personalizada. E aí então ele me lista todas as variáveis, eu vou iniciar com ele zerado, apenas vou definir um nome para esse meu relatório, bem como a forma de apresentação. Aqui no caso eu vou escolher tela, e então um formato de slide para depois ficar mais fácil a exportação desse conteúdo. Então eu inicio com uma página em branco, onde eu tenho do lado esquerdo as perguntas e logo abaixo os filtros. E eu tenho aqui várias opções. Vou começar inserindo uma imagem que seja a identificação da empresa. Então vou colocar uma logo. E a partir daí eu vou começar a construir esse layout. Então o próximo passo é inserir uma legenda que comece explicando o que vai ser criado. Então aqui o andamento da coleta. Aqui eu vou criar dois relatórios específicos, um somente para o gerente de campo, com algumas perguntas, de modo que ele não vai ter acesso ao relatório completo, mas vai ter acesso a alguma coisa que permita a ele ir acompanhando e verificar como está esse andamento. Então vou colocar aqui, vou chamar isso primeiro de andamento da coleta de campo, e aí vou inserir algumas perguntas que são importantes. Então a idade, o gênero. Então note que basta que eu clique, segure e arraste para o ambiente em branco, que ele já vai inserir com a tabela e com o gráfico. Então eu coloquei ali idade, gênero e bairro, e aproveitei para colocar também a última questão, que é o pesquisador, que é aquele dado que vem automaticamente lá do dispositivo móvel. Por fim, a data de coleta. Assim eu consigo ter a produtividade diária. Uma vez inseridos os elementos, aqui eu vou fazer uma diagramação, clicando e arrastando cada um desses elementos para que eles possam estar visíveis e de uma maneira organizada. Para editar um certo campo, como a data, basta que eu dê um duplo clique sobre o elemento e aqui na guia cálculo eu vou pedir para ele exibir isto em dia e mês. No pesquisador, como se trata de um nome, novamente eu dei um duplo clique e vou pedir a categorização das respostas, de modo que ele não quebra para mim quando eu tiver um espaçamento no nome. Para facilitar a criação do meu segundo relatório, eu clico no ambiente em branco do primeiro e peço para duplicar. Aí então eu modifico o meu título e aqui sim eu vou começar a inserir todas as questões na ordem do banco.
porque isso vai permitir que lá no relatório final eu tenha uma visualização em sequência de todas as perguntas. E aqui vai muito do tipo de relatório, mas eu prefiro ir colocando uma a uma as questões de modo que eu já consigo posicioná-las no ambiente e que elas não fiquem sobrepostas. Aqui eu estou editando um dos gráficos, então eu dei um duplo clique e na aba gráfica eu consigo modificar o formato, cores, de modo que eu tenha um relatório que seja minimamente informativo, mas também que ele seja agradável no layout e na disposição dos diferentes elementos. Uma outra informação importante, que sempre ele vai ter uma página em branco ao final, que vai me permitir continuar inserindo outros elementos. Não necessariamente ela será publicada e ficará em branco no ambiente online. Então eu copiei e colei uma legenda e agora aqui eu vou dando uma forma para esse meu questionário. Então eu comecei lá com os resultados e aqui eu vou modificar de modo que eu tenha os dados demográficos. Um subtítulo. Novamente eu vou copiar para continuar a inserção dos dados de intenção de voto. Uma dica é, uma vez inserida a logo, basta clicar com o botão direito e colocar ela na máscara, de modo que ela será repetida em todas as páginas. E eu não tenho que inserir a imagem uma a uma em cada página. A intenção de voto, ela inicia pelas espontâneas, onde eu tenho questões que são texto. Ao inseri-la, eu preciso lembrar de modificar para que eu tenha a categorização das respostas e não que ele vai quebrar nome a nome. Por exemplo, João Silva, se eu não marcar a opção de categorização das respostas, ele criará uma linha para João e outra para Silva. Então isso vai me dar uma ideia errada. Inserir a segunda opção, que é para o outro cargo, e eu vou deixar um espaço em branco logo abaixo da tabela, não vou colocar uma abaixo da outra, em função da quantidade de nomes que vão sendo inseridos de linhas nessa tabela, de acordo com a inserção. Então note que aqui, ao invés de categorizar as respostas, eu simplesmente copiei o formato da pergunta para governador e presidente e apliquei na pergunta de deputado e senador. Uma vez inseridas as espontâneas, começo inserindo as estimuladas.
Aqui, para facilitar a leitura da tabela, eu estou classificando ela em valores decrescentes, de modo que eu tenha um ordenamento e que eu consiga visualizar rapidamente qual o candidato que tem a maior quantidade de citações de maneira fácil e visual. Junto com as questões de intenção de voto, eu vou colocar logo ao lado a questão de rejeição. Lembrando, essa não é uma norma de apresentação, é apenas uma sugestão. Por fim, as questões de avaliação, onde eu tenho as escalas. E, de novo, basta que eu insira ali o grupo, diferentemente das outras questões. Aqui eu posso inserir uma a uma, ou então o grupo como um todo. Além da quantidade de citações, eu vou pedir os totais e também que vai me ajudar a localizar onde estão os 100%, onde está o 100%. E também a apresentação do percentual, aqui, o percentual em linha. E posso fazer aqui uma apresentação com cores diferentes, ou um degradê, ou então uma escala que vá do verde ao vermelho, do vermelho ao verde. Aqui fica livre essa definição. Então, todas as questões foram inseridas, é importante salvar. Para que isso fique registrado dentro do meu modelo. E esse é um relatório composto por duas visões diferentes, uma visão de campo e uma visão do banco de dados como um todo, um relatório mais completo. Apenas como exemplo, vamos criar um terceiro relatório que seja um corte por gênero, onde eu quero analisar a intenção de voto considerando o gênero. Então eu selecionei todas as questões, apaguei para eu apenas ter o modelo do meu relatório com a logo
vou começar inserindo a primeira informação, que é a estimulada, o primeiro cenário de estimulada, e vou fazer um cruzamento pelo gênero. Há vários tipos de percentuais que eu posso exibir, em linha, em coluna, sobre o total. Então aqui vai depender muito da análise que será feita com base nesses dados. Algo que ajuda é exibir os totais, porque isso vai dizer onde está o 100%. Então isso vai facilitar a leitura que eu estiver fazendo da minha tabela. Para facilitar o segundo cenário, eu copiei e colei a tabela, vou pedir as propriedades deste objeto e na guia conteúdo eu vou modificar a pergunta de cenário 1 para cenário 2. Lembrando de modificar lá também o nome do grupo, de modo que eu tenha agora o cenário 2. Então ele vai manter a mesma formatação, mas vai alterar a base de variáveis. E assim eu vou ir construindo esse relatório, apenas modificando a questão de intenção de voto. Então foi criado para o cenário 1, para o cenário 2 e agora para a rejeição. Veja, nada impede que eu modifique o meu percentual depois de já ter criado as tabelas e queira ter uma outra visualização desses dados. E eu posso, uma vez definido, eu copio o cenário, o formato daquele que eu escolhi e vou aplicando nos demais. Aí todos eles, isso é algo bem importante, que todos sigam o mesmo padrão de leitura, para justamente não confundir aquela pessoa que vai consumir esse relatório. Lembrando, foram gerados dados aleatórios apenas para que eu tivesse uma massa de dados na construção do relatório. Quando eu for publicar ele para o meu ambiente online, eu não preciso levar essas respostas. E por esse motivo, eu escolhi a segunda opção na publicação. Então, ele leva o modelo do meu relatório, e se eu tiver modificado alguma coisa de questionário também, e mantém apenas os dados que estão online. Então, de volta lá no meu ambiente, o que eu preciso fazer agora é criar um caminho de acesso a esse relatório. Então, eu vou criar um caminho onde eu tenho o usuário, que é o meu gestor de campo, e tenho outro, que é o meu relatório completo. Então, eu vou iniciar pelo campo, isso se chama Web Reporting, e eu consigo construir esse ambiente, deixar ele totalmente personalizado. Então, eu vou começar inserindo uma logo, vou inserir aqui a logo da empresa. Eu posso adicionar uma logo nova, basta que eu carregue a imagem e vou modificar aqui como vai ficar o meu menu de quem estiver navegando nas minhas opções. A primeira opção, a primeira ação que eu tenho, em se tratando do relatório de campo, é um relatório e por isso ele é importante ter o nome falante. Então eu vou deixar apenas o relatório que eu criei dos meus funds com o nome campo e nenhum outro. Eu clico uma vez e peço ação padrão. Então quando ele entrar nesse relatório, o que ele vai ver é o relatório campo. Eu vou inserir algumas outras coisas aqui para facilitar o trabalho dele, que é poder fazer um filtro pelo gênero, pelo bairro
e também pelo meu entrevistador, nome de entrevistador. Lembrando de salvar, e ele criou agora o ambiente. Ele ainda não tem um usuário e senha, por isso em definir os usuários eu vou ativar o acesso restrito, eu vou criar uma lista de usuários, então basta clicar no maisinho e aí vou colocar aqui um usuário e uma senha bem fáceis, então campo, e aqui importante, dentro de configurações autorizadas eu preciso usar o mesmo nome que eu utilizei no link, então aqui campo, vou confirmar a criação, aqui se ele vai salvar ou não, deixo a cargo de cada usuário e vou fechar. Então assim, o primeiro acesso ele está pronto. Eu vou apenas finalizar a configuração, dizendo que eu quero uma visualização mais moderna, vou inserir a logo da empresa novamente, e então vou colocar uma mensagem lá inicial, mas nada impede de utilizar a mensagem que está lá por padrão. Então aqui a pesquisa eleitoral e entre com o seu usuário e senha. Vou definir uma imagem para o meu login. Importante, vou salvar. E aí posso, ao clicar no link de compartilhamento, ele vai acessar esse link e aí eu consigo testar e ver como ficou o meu relatório. Então utilizei campo, e ao acessar ele vai abrir o relatório da coleta. Então aqui o meu gestor de campo ele consegue acompanhar como está ocorrendo em tempo real a inserção dos dados e a sincronização. Então tem ali todos os campos que foram inseridos e ele pode fazer seus filtros. Bom, eu ainda preciso criar uma outra visualização que vai servir para eu ter acesso ao relatório. Ao criar essa nova configuração, eu vou começar já criando uma cópia do campo para facilitar e vou chamar aqui com um outro nome, não pode ser campo, então eu escolhi Dashboard. Ele cria uma cópia, mas com um link diferente. E aqui eu vou inserir outros elementos. Então, além do andamento do campo, eu criei uma pasta para organizar melhor meu link. Então, eu vou definir essa pasta como tendo o nome de relatório. Vou escolher um ícone para este item. E a função dele é agrupar os diferentes elementos. Então eu vou começar para ele poder exibir um relatório. Como eu já tenho o campo, eu vou escolher agora meus dados gerais. Então o meu relatório onde ele lista todas as variáveis. Eu vou posicionar esse link logo abaixo de relatório. Vou clicar uma vez em cima, escolher a opção duplicar para eu gerar o segundo link de relatório. Neste caso, o relatório um corte por gênero. Então vou escolher, ao invés de campo, vou escolher gênero. Vou dar um OK. Então agora eu tenho dois itens dentro da mesma pasta. Insiro um separador para ir organizando melhor os meus relatórios. E é importante também, para alguns casos, que eu tenha a tabela de observações, que na verdade é o acesso ao banco de dados. Basta que eu diga quais variáveis ele vai poder visualizar. Aqui eu quero que ele visualize todas. Então, da variável 1 até a última. Então, eu vou colocar um intervalo de 1 até o meu último número de variável. Vou pedir para ele ter os títulos e que ele possa fazer modificações
e também o download desses dados. Nas opções de edição, aqui eu posso alternar entre consulta e modificação. Neste caso eu marquei porque este é um relatório que eu quero deixar à disposição. E agora o que eu preciso fazer é definir o usuário que vai ter acesso a este outro relatório. Então aqui, para facilitar, botei um nome bem simples. E de novo, o importante é que em configurações autorizadas eu utilize o mesmo nome. Então aqui, este usuário vai ter acesso à configuração Dashboard. E já está pronto. Vou testar, clicando em cima do link, ele vai pedir meu usuário e senha. E aqui, se eu entrar com o campo, ele vai entrar dentro do relatório campo. Se eu utilizar o resultado, ele vai acessar o relatório completo. Então ele vai ter lá o andamento, mas também a pastinha com o relatório, ele tem o relatório geral e o relatório com o corte por gênero. Este é o relatório completo. Lembrando que os filtros continuam ativos lá, então gênero, bairro, entrevistador. E eu inseri também, por último, a questão do banco de dados, onde eu consigo modificar os meus dados e exportar também essa planilha num Excel ou num arquivo CSV. Outro ponto importante é que no canto superior direito eu consigo exportar esse relatório num PDF, num PPT, num doc, então em diferentes formatos. Isso para o relatório, não para o banco de dados. E assim finaliza, e agora todos os campos estão preenchidos e o relatório está pronto.